Deus chamou mulheres para pastorear? A Bíblia tem a resposta? Esse tema divide opiniões em muitas igrejas. É um dos debates mais acalorados no meio cristão. Alguns afirmam que é antibíblico, outros dizem que é preconceito. Mas afinal, o que a palavra realmente ensina? Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, orienta que a mulher não exerça autoridade sobre o homem na igreja, nem ensine em posição de governo. Muitos leem isso como um veto absoluto ao ministério feminino nas igrejas. Mas o foco do texto é preservar a ordem e a sã doutrina para a igreja na cidade de Éfeso, onde havia muita confusão e muitos falsos ensinos. A restrição do apóstolo Paulo visava proteger e não desqualificar permanentemente todas as mulheres. O versículo não desvaloriza a mulher, mas regula a autoridade e o ensino público para manter a ordem na comunidade cristã. Igrejas hoje também enfrentam heresias e distorções, exigindo ordem e clareza doutrinária. O alvo não é o gênero, mas a saúde espiritual da comunidade. Pastorear é diferente de pregar? Muitos confundem pastorear com pregar, mas biblicamente são funções distintas. Pastorear envolve governo espiritual, cuidado contínuo, disciplina e autoridade sobre a comunidade local. Vejamos 1 Pedro capítulo 5, versículos 2 ao 3. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. O apóstolo Pedro orienta aos presbíteros a pastorearem o rebanho de Deus com zelo, não por obrigação ou ganância, mas de boa vontade, não dominando sobre os irmãos, mas servindo como exemplos para eles. O verdadeiro pastoreio não é sobre poder, mas sobre serviço humilde e liderança pelo exemplo. Pregar é anunciar a palavra de Deus, ensinar e edificar, sem necessariamente ocupar posição de governo eclesiástico. A Bíblia não apresenta exemplos de mulheres como pastoras de congregações, mas apresenta mulheres que pregavam, ensinavam e exerciam influência. Uma mulher pode pregar em praças, evangelizar multidões e discipular vidas, mas isso não a torna automaticamente pastora de uma igreja local. No Antigo Testamento, o livro de Juízes, capítulo 4, traz a história de Débora como juíza e líder em Israel. E isso não seria o mesmo que ser pastora? Débora realmente exerceu liderança nacional e espiritual em um contexto específico de crise. Isso mostra que Deus pode levantar mulheres em funções de autoridade, mas não estabelece um padrão de ofício pastoral. Assim como Débora trouxe direção em tempos de caos, muitas mulheres podem hoje assumir papéis decisivos em missões, ensino e aconselhamento espiritual. Em Gênesis capítulo 29, versículo 9, a palavra nos informa: Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. É importante diferenciar bem o contexto, pois Raquel cuidava do rebanho de seu pai Labão. Era uma função comum na vida rural, ligada ao sustento da família. Aqui, pastora significa trabalho com animais, não um ofício espiritual. A Bíblia nunca apresentou Raquel ou qualquer outra mulher como pastora de igreja no sentido ministerial. O termo pastor, aplicado à liderança espiritual, só ganha esse peso no Novo Testamento. Portanto, Raquel foi literalmente uma pastora de ovelhas, mas nunca uma pastora de igreja. O texto não pode ser usado como base para justificar o ofício pastoral feminino. E no Novo Testamento, será que após Cristo o papel feminino mudou? Podemos dizer que sim, mas no sentido de participação mais ativa no reino de Deus.
podemos ver as histórias de Priscila, que ensinou com mais precisão para Apolo, conforme descreve Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 26. Podemos ler no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 17 ao 18, a história de Maria Madalena, que foi a primeira testemunha da ressurreição de Cristo. Mulheres que profetizavam nas igrejas, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 9, e 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 5. Porém, nenhuma mulher foi chamada de pastora ou recebeu a incumbência de governo de uma igreja. Assim como Priscila ajudou a corrigir a doutrina de Apolo, hoje vemos mulheres ensinando com muita profundidade bíblica, sem necessariamente exercer governo pastoral. Portanto, na Bíblia Sagrada, o ofício de pastor está ligado a governo e autoridade cristã sobre as comunidades. Sempre foi descrito com linguagem voltada para os homens, não por machismo, mas por ordem estabelecida, conforme 1 Timóteo, capítulo 3 e Tito, capítulo 1. As mulheres com os seus dons de ensino, de profecia ou de evangelismo estão plenamente capacitadas a servir. O erro é confundir dom espiritual com ofício pastoral. Concluímos então que as mulheres podem e devem pregar, ensinar, discipular e evangelizar. No entanto, a Bíblia não apresenta o modelo de mulheres como pastoras de congregações. Ministério pastoral não é sobre gênero, mas sobre a ordem estabelecida por Deus, descrito na sua palavra. A igreja precisa reconhecer o valor das mulheres sem distorcer o padrão bíblico de governo espiritual. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Na Epístola aos Gálatas, capítulo 3, versículo 28, o apóstolo Paulo ensina que em Cristo não existem divisões de valor ou dignidade entre judeu e grego, escravo e livre, homem e mulher, pois todos são igualmente herdeiros da salvação pela fé. Esse texto afirma a igualdade espiritual em Cristo entre todos, mas não anula as diferentes funções dentro da sua igreja. O que você acha sobre esse assunto? Deixe a sua opinião sincera nos comentários. E se gostou desse vídeo, encarecidamente te peço, curta o nosso vídeo, inscreva-se em nosso canal Conectados por Cristo e ative as notificações. Compartilhe com seus familiares e amigos, pois falamos da preciosa palavra de Deus sem denominacionalismo religioso. Obrigado por nos assistir até aqui. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus Pai, a doce comunhão com o Espírito Santo, sejam com todos. Amém.